Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre digo isso, mas realmente para nós é muito gostoso conversar e ter essa troca com vocês. E o fim do ano está chegando, né? Passou muito rápido o tempo, logo mais está aí o Natal e a gente quer saber quais são as tradições de Natal que você tem na sua casa, na sua família. Conta pra gente, comenta. É muito gostoso conhecer vocês um pouquinho mais. Lembrando das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadinareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br e o chat que está disponível e sempre tem uma de nós assistindo. Comentem, compartilhem e curtam, porque isso faz com que o YouTube divulgue mais esse programa. E como vocês viram, nosso tema é um pouco polêmico. O que você permite na sua casa? O que você proíbe? E o que você acompanha seu filho quando está junto ou não? Não tem isso na sua casa, porque na minha tem, e por muitas vezes eu erro. Quando eu proíbo e quando eu permito. Acho que na casa de todo mundo é do mesmo jeito, porque realmente é um assunto vasto, denso e no nosso dia a dia, com as permissões que o mundo traz e com as coisas que a gente acaba aceitando no mundo, a gente acaba deixando um pouquinho de lado daquilo que a palavra de Deus traz para a gente, que nós não somos desse mundo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas antes eu queria ler o versículo que está lá em 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Difícil isso, né? Porque a gente precisa entender o que está dominando a nossa mente. O que está dominando a mente aí na sua casa? O que está dominando a mente dos seus filhos? E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, estamos aqui hoje eu, B e a Loide. Já faz um tempo que a gente tenta, né, Loide? Se apresenta pra gente, por favor, o pessoal de casa não te conhece ainda. Bom, meu nome é Loide, né? Eu sou casada com o presbítero Milton Flávio. Nós temos 3 filhos, 2 filhas já casadas, um filho ainda solteiro. Não sou avó ainda, né? Estava comentando com as meninas aqui. E eu sou pedagoga de formação, sirvo na EPP desde 2017 no departamento infantil, sou uma das coordenadoras da escola dominical das crianças. E é um privilégio estar aqui com vocês, né? Há algum tempo que a gente tem tentado mesmo conversar e esse assunto hoje, com certeza, vai trazer muita conversa por aqui. Ai, que gostoso. Obrigada, Loide, mais uma vez, por estar aqui com a gente. E nesse mundo de hoje, que a tecnologia está na nossa mão, e com o celular na mão a gente acessa o mundo, qual que é a nossa influência na vida do nosso filho? Bom, a própria palavra de Deus nos diz que Deus colocou a gente, né, os pais, como aqueles que devem educar as crianças. Então, a nossa influência é prioritária. Nós somos os principais influenciadores dos nossos filhos. Por exemplo, se você quer criar um bom leitor em casa, que ele seja alguém que gosta de livros, né, que não fica tanto tempo na tecnologia, você vai ter que ser um exemplo para ele, né, ler, né, bastante. Ele vai ter que presenciar isso na sua vida. Mas isso também traz um problema, porque não basta influenciar no que está fazendo, mas como está fazendo. Então, ele pode estar te copiando e lendo, como você lê, só que ele pode estar lendo qualquer coisa, né? E a gente não tem esse domínio, a gente deve, então, acompanhar a nossa influência. Então, se ele está lendo, o que ele está lendo? Se ele está ouvindo uma música, o que ele está ouvindo? Se ele está assistindo um filme, que tipo de filme é? Então, além de influenciar, é muito importante acompanhar aquilo que eles aprenderam com a gente, né? Uau. É interessante, né, Lued, que acho que a Liz talvez viva isso com mais intensidade, né? A rotina da mãe é pesado, não há como negar isso, né? Nós temos uma rotina pesada, são 1000 coisas para fazer, a mãe se divide, os pais se dividem, né, entre o trabalho em casa, a educação dos filhos, o trabalho secular, a igreja, né? Então é muita coisa.
E à medida que os filhos vão crescendo, tem aqueles momentos que a gente se sente até aliviada, porque vê que eles estão dando um pouquinho de sossego, eles estão ali quietinhos, distraídos em alguma coisa, né? Assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, né? Então é aquela sensação de paz, né? Poxa, eu estou em paz, graças a Deus, Ele me deu sossego. Só que essa paz pode cobrar um preço muito caro lá na frente, né? Pode se transformar em algo que não tem nada a ver com paz, né? Porque o que eles estão vendo ali pode ser coisas danosas para o caráter deles, para a formação deles. Então, permitir pode parecer uma coisa assim boa, benéfica, mas pode se transformar em alguma coisa muito ruim, né? Na verdade, o proibir é muito mais custoso para a gente, né? Custa muito mais caro. Acompanhar, ver o que tá fazendo, o que está assistindo. Acompanhar também, às vezes, não necessariamente na hora que ele está assistindo, você percebe alguma coisa, mas ele te dá sinais depois. Ele fala alguma coisa, ele comenta alguma coisa, ele tem alguma reação negativa, às vezes que você vê, poxa, se associa àquilo que ele está vendo, né, ao que ele está assistindo, as influências externas que ele está tendo, né? Então, é difícil, custa caro, é desafiador, mas tem que ver, e muitas vezes tem que... Desgastante, né? Desgastante. É. E muitas vezes você tem que... É o seu Tem. papel, você Não tem tem que outra falar opção. não, né? Você precisa falar não, É. né? E Deus requer a gente excelência nessa obra que Ele colocou em nossas mãos, né? Então, nós somos educadores, nós somos influenciadores, mas temos que fazer isso com excelência, né? Pedindo discernimento, como a Lise falou no começo, sabedoria, né? Isso é extremamente importante. É porque a nossa influência não é só no falar, né? A influência do pai e da mãe é no exemplo. É muito mais no exemplo do que na fala. Então, assim, é aquela hora que você senta e você assiste. Será que pode? Será que tá bom esse livro? Será que esse livro fala coisas interessantes quando você está lendo? Ou, esse desenho. Por exemplo, tem um desenho que passa hoje em dia, que é o Peppa Pig. Gente, aquela menina, ela manda e desmanda nos pais. E o pai é mandado pela mãe. E aí eu olho aquilo e falo, gente... Não dá, essa não é a realidade da minha casa, mas ele também não pode não conhecer a Peppa. Ele tem que entender que a Peppa não é legal porque ela tem atitudes erradas. Então, assim, mas eu permito assistir a Peppa ensinando? Ou eu falo que a Peppa não pode, mas na minha casa eu sou igual a Peppa? Eu mando no meu marido? E aí ele vai olhar e falar assim, poxa, mas ela fala... e não faz. Então, o nosso exemplo fala muito mais do que a realidade ali do mandar, né? Porque é muito fácil falar para o meu filho, olha, não pode, não faz, vai fazer tal coisa. Que é o que a B disse, é muito penoso o dia a dia, o trabalho ali com uma criança pequena. Quando cresce, é mais desgaste emocional, né? Quando é pequeno é muito mais físico de estar junto, né? Então, é difícil, né, Lloyd? Ajuda a gente aí, você que é pedagoga. Essa questão realmente é um trabalho, né? A gente tem que pensar nisso, né? Um trabalho, Deus nos colocou para esse trabalho, né? A mãe, principalmente, que está mais tempo com as crianças, é importante que ela se desdobre ao ponto de priorizar isso, né? O exemplo, como você falou, o acompanhamento e a instrução. Né? Porque quando você pega um filme como esse que você citou, e você, como adulto, que tem sabedoria, percebe o que está contrário à palavra de Deus, né? Porque, primeiramente, tem que ter isso em mente, né? Nosso fio de prumo, nossa lente, ela é a Bíblia. Então, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer filme, a nossa base de comparação tem que ser as ordenanças da palavra. Então, quando eu influencio, acompanho, e depois eu vou instruir meu filho, eu tenho que sentar com ele e falar, olha, como exemplo que você usou, será que nós não estudamos que nós devemos honrar pai e mãe? Né? Será que essa personagem está fazendo isso? Né? Então, é trazer a criança para os princípios bíblicos. Né? A Bíblia ela não tem todas as respostas como a gente pensa, né? Uma caixinha assim, eu posso assistir Peppa Pig? Não tem essa resposta lá, com certeza. Mas a Bíblia contém todos os princípios necessários para nós orientarmos nossos filhos em relação a filmes, a música, aquilo que ele deve e não deve fazer. É claro que cada idade vai ser um pouco diferente isso. Né? Quanto maior ele pode... com
conseguir pensar um pouco mais, mas quando é pequeno, a gente pode também levá-los o que você aprendeu na Bíblia? Será que está igual? Está parecido? Está muito contrário? Se está contrário é porque não agrada a Deus, e a nossa vida é para agradar a Deus. Então, essa conversa, essa instrução faz parte da influência. É isso que você falou, é muito importante, né? Para a gente trazer para o nosso dia a dia aquilo, né? Porque eu citei aqui a Peppa, gente, mas para tudo, né? A gente está falando aqui, eu falei da Peppa, mas com filhos adolescentes, com filhos jovens, eu acho que na faculdade, né? Eu acho que quando seu filho está na faculdade, ele vem e traz alguns comentários, algumas coisas que dá para a gente tratar na Bíblia sempre. E tem um vídeo que eu pedi para os meninos separarem, que é até o nosso Anota Aí de hoje, que está falando sobre um pouco sobre o culto doméstico. É um vídeo do Léo contando sobre o livro Treinando Corações e Ensinando Mentes, que é um dos livros que a nossa igreja indica para o culto doméstico. E o culto doméstico faz com que você traga os princípios bíblicos para a sua casa. E uma coisa que ele fala nesse vídeo aí que me marcou, é que ele fala assim, que quando o seu filho conhece a verdade, qualquer coisa que fuja da verdade vai gerar uma tensão nele. E que a gente tem que trazer isso para a nossa vida, para a nossa casa, para que a gente tenha a intimidade do nosso filho trazer isso para a gente. Então pode rodar o vídeo. O que é importante a gente entender nesse cenário que você está colocando é que o culto doméstico, uma vez feito de maneira adequada, a graça de Deus agindo nesse processo, a criança vai desenvolvendo uma perspectiva bíblica de vida. Né? Então, eu não gosto muito dessa separação do secular, né? Mas é a nossa vida. A nossa vida vai constituir momentos eclesiásticos e momentos não eclesiásticos. Então, essa vida vai constituir momentos de ir para a escola aprender biologia, onde eles vão querer empurrar a goela abaixo uma hipótese, que nem é uma teoria, uma hipótese cheia de falhas, que é a evolução. E na escola bíblica dominical, ela vai aprender que é o Deus, o Criador de todas as coisas. Então, quando ela entende, quando ela aprende o que é verdade, ela consegue identificar o que não é. Exato. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem tantas ideologias surgindo, tantas coisas, e a gente sempre usa o mesmo exemplo, né? Na Polícia Federal, existem muitas técnicas de falsificação de notas, de cédulas de dinheiro, e a maneira como eles são treinados para identificar todas as erradas é aprendendo muito bem qual é a certa. Então eles aprendem o que é uma nota verdadeira. Ele pegou uma coisa que não é verdadeira, ele já sabe. E a mesma coisa vale para a vida. Aprendendo o que é a verdade, e a verdade ela provém das escrituras, quando eu estiver em contato com aquilo que não é, eu vou no mínimo achar estranho. Mesmo que eu nunca tenha tido contato com aquilo. Mas por conhecer a verdade, eu sei o que é mentira. Então isso vai pôr uma perspectiva de mundo adequada para a criança. A criança já vai crescer com isso no seu coração, né? Por isso que trabalha coração e mente, né? A ideia do livro é que isso vai ser um fundamento no qual ela vai estar alicerçada o resto da sua vida. E aí ela vai lidar de maneira, é bem provável que ela lide de maneira mais bíblica com as circunstâncias da vida, né? Esse é o programa do Clube do Livro, está disponível no IPP Play, vocês podem ir lá, o nome é Culto Doméstico, então pode ir lá, Treinando Corações e Ensinando Mentes, Culto Doméstico, só vocês buscarem no IPP Play que vocês vão encontrar e podem assistir o vídeo completo, né, B? É verdade. E uma coisa também que a gente precisava pontuar, né, Liz, é que às vezes a gente se sente perdido nessa tarefa de educar os filhos, né, o que eu devo proibir, o que eu devo permitir. A gente às vezes se sente perdido, né? Os pais hoje, você vê muitos pais perdidos, os filhos idem, né? Olham para os pais querendo uma resposta. Os filhos às vezes pedem limites, pedem, né, restrições com o próprio comportamento deles, porque o limite ele dá segurança para a criança, para o adolescente, até para o adulto, né? O limite, ele dá segurança, ele de certa forma protege a gente, né? E uma coisa que eu penso assim, que os pais não devem deixar de tomar decisões só porque eles se sentem fracos, né? Eles se sentem... Aliás, quanto mais fraco você tiver
melhor, porque você vai se prostrar diante de Deus, você vai pedir orientação de Deus, você vai consultar a Bíblia, né? E você vai ver o poder de Deus agindo. Então, o pai não deve também deixar de tomar as decisões. Às vezes ele vai errar, como você falou, né? Eu já errei um monte. Eu olho para trás e falo, poxa, quantas decisões eu poderia ter feito diferente, né? E peço perdão para o Senhor, né? Mas a gente não pode pecar pela omissão de, sabe, não fazer nada. Ah, eu não tenho certeza, então deixa que ele decida. Lá na frente ele vai escolher, ou, né, se ele quer ir na igreja, se ele não quer ir na igreja, se ele quer fazer isso ou aquilo. E esse leque vai se abrindo, né? Vai indo para as questões de gênero, vai indo para questões muito mais profundas. E a criança fica perdida. Poxa, ninguém me dá uma direção, ninguém me dá né, um norte. Então, eu que vou ter que decidir. Bom, você já decidiu pela criança. Quando você deixa de decidir, você já decidiu Sim. pelo pior para a criança, né? Então, é muito importante o pai e a mãe ter isso consigo. Olha, eu tenho um papel a desempenhar aqui. Não é por medo de errar, né? Ou por medo né, de orientar diferente daquilo que eu deveria orientar, que eu também vou deixar de orientar, não. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me unir com pessoas que têm esse mesmo objetivo de agradar ao Senhor, né? E vamos tomar as decisões, né? Na empresa, na vida secular, a gente não deixa de tomar decisões porque a gente não sabe bem o que fazer, né? Você tem que fazer e arcar com as consequências, né? Então, acho que é importante, né, pontuar isso. Sentiu fraco, sentiu devedor, ótimo. Você está no A lugar certo, você dependência. está dependente de Realmente. Deus, né? Eu acho que uma coisa que você falou muito importante, B, porque a gente tem que tomar uma atitude, né? A Bíblia fala que nós temos que estar sempre vigiando e orando, né? E a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele está sempre agindo, né? A palavra de Deus fala que ele está ao nosso redor como leão rugindo. Você imagina essa cena, né? O leão não fica lá e fala, será que eu como, será que eu não como, vou para lá, depois vou para... Não, ele está ali pronto para dar o bote. Então, a nossa vigilância exige, sim, a oração, a dependência do Senhor, buscar pessoas e materiais e programas como esse que nos ajudam. E exige uma ação nossa, realmente, né? De você estar próximo, com intimidade, observar o que ele está vendo, observar o que o mundo está oferecendo, porque a gente fica tão no nosso mundo que a gente não sabe o que eles estão vendo. Né? São tantas coisas novas e eles têm, como você falou, têm acesso num clique. Né, é difícil proibir qualquer coisa no mundo de hoje, gente, porque se na nossa época, né, Bê, a gente já conseguia fazer algumas coisas escondidas, imagine hoje, né? Então, eu acho que essa ação na dependência do Senhor, ela é muito importante. A gente pensar no que fazer, não ficar esperando o leão rugindo dar um bote. A gente tem que estar ali, a militância é muito forte, né? A gente trabalha, vê escolas, tudo hoje, a mídia, uma propaganda de qualquer coisa, ela tem uma cosmovisão, ela tem a luta do mal que é contrária à nossa palavra. Então, nossa observação, estar sempre antenados e procurando reagir, ou até mesmo agir antes, né, a esses ataques do inimigo, né? E você falou duas coisas aí que mexeram comigo aqui. A primeira foi intimidade. Realmente, se você não tem intimidade com seu filho, você não consegue discipliná-lo, né? E o não é amar. Quantas vezes a gente sofre para falar um não, mas eu queria lembrar você, quando você fala não para o seu filho, você está amando o seu filho. Hoje, a disciplina positiva fala muito assim, não fala não, dá opções e tudo mais. Mas, gente, nós devemos falar não. Nós devemos disciplinar os nossos filhos. A gente não pode deixar isso chegar na nossa casa. Porque os nossos filhos, eles vão nos testar. A cada dia ele vai testar o nosso limite para saber até onde vai, para saber que se aquilo que a gente está fazendo e falando em casa é o que realmente a gente faz no dia a dia. Então, tenha intimidade com seu filho para ele chegar em você e questionar você. Porque se você não gera essa intimidade, seu filho jamais vai falar para você, mãe, então, aconteceu isso, não vai ser para você.
Vai ser para um amiguinho, vai ser na internet. Eu nunca esqueço o dia da minha irmã, acho que eu já até comentei aqui, que ela questionou meu sobrinho, você sabe o que é sexo? Ele falou, não, mãe, vamos pesquisar no Google. Ela, não vamos pro Google, não é lá. Né? Então, assim, eles têm como achar tudo aquilo que eles querem, mas nós temos que ser a primeira fonte da pesquisa deles, para que depois, quando eles chegarem na pesquisa deles sozinhos, eles já tenham a verdade no coração. E a outra coisa que você falou foi a questão do que o mundo traz, né? E veio para mim em Romanos, que rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis, né? A gente não pode tomar a forma do mundo, a gente não pode deixar que, é normal, todas as crianças fazem. Não. Os nossos filhos não pertencem a esse mundo. Os nossos filhos pertencem ao mundo, ao reino de Deus. E é para Ele que a gente está criando. E Deus nos escolheu para criarmos os nossos filhos para Ele, para a honra e glória do nome dEle, para que eles façam diferença aqui na terra. Então, o dia que você estiver vendo que está difícil, né, que está penoso, é cansativo, lembre-se que não é você que faz. Deus faz através de você. Então, só dobra o seu joelho e pede força e sabedoria, porque Ele vai dar. E é interessante também que proibir por proibir é uma coisa que a gente deve repensar, né, os nossos conceitos, né? Nós não vamos também ter abuso de autoridade, porque nós estamos no papel de autoridade com os nossos filhos, né? E à medida que eles vão crescendo, essa coisa não funciona também, né? Só gera revolta, né? Não é assim que tem. Então, acho que o melhor dos mundos é explicar, gastar tempo explicando, né? Por quê? Por que que eu estou te proibindo de fazer isso daí? Por que que eu não permito? Eu lembro que, por exemplo, as meninas às vezes falavam, não quero ir na igreja, né? Não, vamos na igreja. Mas por quê, né? Eu não quero ir na igreja. Então, eu sempre dava um exemplo assim para elas. Olha, você imagina que se amanhã você acordar e falar assim, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais, eu vou decidir isso mais para frente. Qual a chance de você continuar na sua cama e não ir para a escola? Nenhuma, porque é importante. Agora, se eu faço isso com a escola, por que que eu não vou fazer com uma coisa que é muito mais importante para você ir lá e ser ministrada pela palavra de Deus, né? Então, explicar, né, para que eles já vão entendendo, né, desde cedo os motivos, por que que a gente está proibindo ou não. Agora, eu me lembro também que, às vezes, nem explicando, porque eu lembro que a gente tentava ser pais bem, assim, legais, né? A gente, né, Aquele queria pai gente fazer aquela boa. parte psicológica, né? Então a gente sentava, explicava, né? E aí tinha eu tenho 3, né? Tinha aquela que aceitava, comprava à vista, outra comprava a prazo, e outra não comprava a ideia, né? Então, tipo assim, não, mas eu não entendi. Aí, não, mas eu vou te explicar de uma outra maneira. Então, é por isso, né? Por que que eu não posso ir naquele lugar? É por isso, tal. Aí não entendeu de jeito nenhum. Agora eu vou te dar uma explicação bem convincente. É que nós somos autoridades aqui nessa casa e nós estamos definindo que você não vai. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, para te proteger. No momento você não entende, mas um dia você vai entender, né? E é legal também fazer pequenos acordos. Hoje, os filhos demoram mais para sair de casa, né? Agora, você imagina se você não cria essa coisa dos filhos obedecerem a sua autoridade dentro de casa. E aí eles ficam adultos como você, às vezes até mais altos, que você tem que olhar para cima para falar. E aí eles ficam na mesma casa que você. Essa questão de obediência, de autoridade, proibir, permitir, tem que estar muito claro, né? Assim, a minha casa, do meu marido, nossas regras, né? Nós é que definimos o que vai ser feito aqui, o que vai ser permitido, o que vai ser proibido, né? O ideal é que eles cheguem na vida adulta seguindo os princípios do Senhor, e isso é natural que eles vão, né? Mas caso não aconteça isso, ainda assim eles podem conviver com a gente, né? Desde que respeitem as nossas permissões e proibições, porque também ali junto, você imagina, a gente ainda vai ter oportunidade de ministrar, né? Então, olha o impacto, né, dessa formação para a vida da pessoa, né? E essa questão da autoridade, né, que você falou, Bê, nós somos
escolhidos representantes de Deus aqui para educar os filhos, e Deus é a autoridade. Né? Assim como nós obedecemos a Deus, e Ele nos disse tantos não, né? Como você comentou, da questão só de falar afirmativamente, não, os 10 mandamentos é não, 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 né? E claro que Deus, na sua sabedoria infinitamente maior, Ele dava suas razões, mas é autoridade. E isso que você falou, nós temos que mostrar para os filhos que nós somos autoridades, porque Deus nos deu essa autoridade. E nós temos que realmente ter essa autoridade com sabedoria, né? Porque dizer um não pelo não, e eles são cada vez mais questionadores, isso é difícil, porque eles vão procurar essa resposta em outro lugar e a resposta pode estar errada. E se você tem os princípios do Senhor e você tem a resposta certa, a proibição para isso ou para aquilo, né, e a razão dessa proibição, biblicamente amparado, né, é importante que isso seja colocado. E às vezes eles não entendem mesmo, né? Eles podem ficar tristes, né? Às vezes eu usava assim o argumento, mas fulano, mas eu não... Falo, olha, vamos fazer o seguinte, quando você for mãe, a gente volta a conversar sobre isso. Boa. Porque ela está num outro papel, né? Porque são papéis. Hoje o papel de filha, parece que o papel deles é querer confrontar, né? Na maioria das vezes. E o nosso é de realmente colocar ordem, colocar aquilo que é importante ser feito. Eles vão ficar no nosso papel um dia, eles vão perceber que é um outro papel que a gente desempenha, né? De autoridade realmente. Então eu não posso deixar que eles façam o que eles querem, embora o papel de filho deles é querer que possam fazer tudo o que queiram, né? Eles estão no papel deles, né? Exatamente. Apesar de dar trabalho pra gente, é o papel deles, né? A gente precisa realmente sempre estar ali, né? E de olhos abertos. É muito fácil passar rápido pelas nossas mãos uma coisa pequena que amanhã vira gigantesca, né? O fato de acompanhar e de estar junto é cansativo. Eu lembro de um momento com a minha mãe, e ela falou assim em casa, olha, se um dia vocês quiserem experimentar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de álcool, é comigo, eu tô aqui. Nós vamos experimentar juntos. Eu nunca esqueci disso. Porque ela sabia que algum de nós, a gente podia ter o desejo, e graças a Deus ninguém experimentou, mas alguns de nós podia ter o desejo de usar uma droga, de usar o cigarro, e ela sabia que em casa ela tinha um controle do que a gente ia usar. Imagina, eu hoje como mãe não consigo me enxergar falando assim, olha Rafa, fica tranquilo se você quiser, eu estou aqui à disposição, mas é o que é certo, é o que a gente precisa fazer. A nossa maternidade é participativa, é conjunta, é caminhando junto. E aqui a gente está falando da casa de cada um e a gente sabe que a realidade de cada casa, a rotina de cada casa e as permissões de cada casa, cada um tem a sua. O discernimento Deus dá para cada pessoa. Você conhece quem seu filho é. Se você pode permitir que ele vá até esse limite ou se você tem que segurar. Nós sabemos que cada pessoa, ela pode caminhar para um lado, mas o que a gente não pode esquecer é da base, né? É o que a Lloyd falou para a gente aqui. A base tem que ser na Bíblia, a base tem que ser na verdade, e Deus sempre tem a palavra certa, o direcionamento correto, apesar de ser difícil. Ser autoridade, a gente tem que ensinar. Uma coisa interessante da obediência, né, quando você coloca uma proibição, é aquilo que Deus desenvolveu em nós também, é a obediência pelo amor. Sim. Né? Porque quando Deus ordena alguma coisa, não são ordenanças vazias, né? É demonstração de amor, como você falou. E a receptividade disso também é amor. Eu obedeço não porque ele está me vendo, né? No caso do pai, eu não vou assistir esse programa porque meu pai está aqui. Mas é diferente, né? Esse caminhar com a criança na intimidade, de você proibir ou permitir algumas coisas, ela tem como objetivo de que quando ele estiver longe de você, por amor a você, mesmo que ele não entenda aquela proibição, mas por amor à tua palavra, à sua palavra, que você falou, olha, isso não convém, ele pode não entender, mas por amor a gente, ele não vai fazer isso, né? A gente tem casos em casa, assim, muito curiosos, de coisas que nem eu vou comentar aqui, que as crianças, se forem assistir, vão falar, a senhora não deixava fazer isso, né? E eu não deixo hoje. Hoje ela pergunta, eu posso fazer? Eu falei, hoje você é casada. Então, a autoridade é o seu esposo. Mas eu falei, mas eu continuo achando que você não deve e eu não gosto disso. Mas a autoridade não está mais comigo. Embora eu falo, não existe ex-mãe nem ex-pai, mas você está agora, formou uma família, né?
Então, acho que isso é muito importante, essa obediência em amor e não só por medo, né? E é lindo isso que você falou, né? Porque mesmo casados, eles chegam em você e perguntam: olha, mãe, eu posso, né? O que que você acha disso? E é sinal de que a sua disciplina foi feita corretamente, porque foi feita em amor, né, Bê? É verdade. E uma coisa que é interessante também a gente falar é que os pais às vezes se assustam um pouco com questionamentos, né, dos filhos. Às vezes é até engraçado, tem pai, mãe, com criança bem pequena, que às vezes as crianças soltam alguma assim, né? Por exemplo, esses casos que você citou aí, né? Vou procurar no Google. O menino é uma criança, já sabe que tem Exato. resposta para as coisas no Google, né? Mas tem que ter esse canal aberto, né? Para a criança poder falar. Porque a criança falando, ela vai te dando os sinais, né? É um termômetro. Ela tendo esse espaço seguro para falar dentro de casa, né? Tendo um espaço onde não há julgamentos, há só instrução, amor, né? A disciplina com amor, que é isso que você falou, né, Luê, de que é diferente, é tão diferente quando você é disciplinado ou tem uma limitação, uma proibição de alguém que te ama. Porque você sabe que aquela pessoa só quer o bem para você, né? A pessoa está fazendo é porque ela está vendo que você vai ser beneficiado com isso, né? E a Bíblia fala que se a gente vê um irmão sendo surpreendido em alguma falta, você deve corrigi-lo, trazer de volta, né? E se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Quanto mais para filho isso daí funciona, né? Você, ele tendo esse canal aberto, ele vai falando e ele vai mostrando aquilo que está no coração dele. E muitas vezes ele mostra faltas mesmo, falhas, né? Coisas que ocupam ali o coração e que precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas, né? Precisam ser tratadas por Deus mesmo, né? Então, uma palavra de esperança que eu daria assim, para os pais é: não fica chateado por causa de um confronto, porque talvez isso seja só Deus te mostrando alguma coisa que precisa ser tratada, né? Não é o fim, não é o fim, é só o começo, né? É lindo Você isso. falou uma coisa muito interessante, né, Bê? Você falou a questão das perguntas, né? Eu sempre converso com os professores, né, que é para deixar as crianças perguntarem livremente, porque as perguntas são carregadas de grandes dúvidas honestas, né, como diz o reverendo Nilson. São questões honestas que nos dão sinais do que está passando na cabecinha deles. A Alice está com o Rafa nessa idade aí de pergunta por quê, né? Isso às vezes cansa realmente, né? Você quer, ai, por que está perguntando tanto, né? Mas é um momento que a gente tem que aproveitar, porque se ele está perguntando, isso está incomodando. Parece uma coisa tão boba para a gente às vezes, né? Mas para ele não é. Ele está perguntando porque realmente ele está com dúvida. E aproveitar essas questões, essas perguntas, para ensinar alguma coisa, é muito importante. E a gente não deve desperdiçar. Isso é bíblico, né? A gente vê lá, por exemplo, quando está sendo instituída a Páscoa, e a gente pensa, ele não vai entender, né? É difícil, não vou explicar, não. Mas eu sempre olho para esse texto com muito carinho, porque quando está sendo instituída a Páscoa, e depois que Moisés fala, passa o sangue, faz um monte de coisa, e ele fala assim, e se os seus filhos perguntarem o que significa isso, é para explicar. Tem coisa mais difícil de entender do que tudo aquilo lá, que é a substituição do cordeiro pelo pecado, mas Deus fala na palavra dele, se ele perguntar, é para falar, responde, explica, né? Então, acho que e ele vai entendendo à medida das possibilidades da idade, né? A gente vai explicando várias vezes talvez a mesma coisa e a cada ano ele vai tendo uma compreensão diferente, né? Porque ele já amadureceu também, ele vai entender que a proibição lá do começo agora faz muito mais sentido, né? E quem convence é o Espírito Santo, né? Às vezes a gente acha que está falando e não está servindo de nada, mas ele entendeu tudo e tá compreendendo e já está replicando, né? Está agindo da maneira correta. Lá em Deuteronômio 6 fala sobre isso, né? Que a gente tem que encucar o tempo inteiro. Se não fosse o tempo inteiro, a gente ia aprender na primeira vez. Mas trazendo para nossa realidade, quantas vezes a gente erra e precisa refazer, e Deus perdoa, e Deus te disciplina, e você vai de novo e comete o mesmo pecado, e aí você olha na educação de filhos, no seu relacionamento com o seu marido, na sua vida, no dia a dia, nas pequenas coisas, né? A gente tem alguns pecados de estimação, né, que a gente tem ali, e a gente
está sendo disciplinado, o Espírito Santo está falando e você continua. Então, quer dizer, nossos filhos também terão seus pecados de estimação, também terão os questionamentos que nos cansarão. E aí a gente tem que estar ali naquele papel de agir debaixo da graça de Deus, e não como o Espírito Santo da vida dos nossos filhos, que às vezes a gente acha que a gente é o controlador e que vai fazer a mudança na primeira ligada de chave, né? Ligou o carro sai andando, às vezes o carro falha, né? E a gente precisa levar no mecânico. Então a gente precisa estar atento a isso. E antes da gente continuar aqui, eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai, que está respondendo uma pergunta que acho que às vezes é a dúvida de muitas pessoas. Nós ainda temos o livre-arbítrio? Pode rodar o quadro. Existe livre-arbítrio? Se existe livre-arbítrio, vamos lá. Nós temos que primeiro tentar definir o que significa o termo livre-arbítrio. Arbítrio significa vontade, volição. Então a expressão livre-arbítrio, ela quer transmitir a ideia de que a nossa vontade, a nossa volição, ela é livre de quem nós somos, que é possível de repente fazer uma escolha livre de quem nós somos. Então nesse caso, livre-arbítrio, uma definição possível, simples e bíblica sobre livre-arbítrio seria a capacidade do homem de fazer escolhas contra a sua natureza. Se livre-arbítrio é isso, então nós não temos livre-arbítrio. O único ser que possuiu livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer uma escolha contra a sua natureza, foi Adão. Adão foi criado com uma natureza perfeita, sem nenhum tipo de mancha de pecado, mas ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia fazer uma escolha contra essa natureza perfeita. Tanto é que ele fez e ele pecou. Depois de Adão, todos os homens, todos os seus descendentes, eles não têm mais esse tipo de capacidade. Todas as escolhas que os homens fazem, eles fazem baseados na sua natureza. E aí nós temos não livre-arbítrio, o que nós temos é liberdade. O que é liberdade? Se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contra a sua natureza, isso nós não temos, liberdade é aquilo que temos. E liberdade é a capacidade de fazer escolhas conforme a nossa natureza. Todas as escolhas que eu faço, que você faz, elas estão de conformidade com a natureza atual da pessoa. No céu, nós teremos livre-arbítrio? Essa de repente pode ser uma pergunta. Não, graças a Deus que não. No céu nós teremos a nossa liberdade totalmente restaurada, totalmente santificada, totalmente glorificada, de forma que nós não poderemos, graças a Deus, fazer uma escolha contra essa natureza e voltarmos a pecar. No céu nós teremos liberdade totalmente perfeita e glorificada, como nós dissemos, e no céu nós escolheremos livremente e tão somente a perfeita vontade de Deus. Então nós não temos livre-arbítrio. Interessante, não é mesmo? Quer dizer que hoje nós temos liberdade, nós temos a livre agência, mas nós não temos o livre-arbítrio. E os nossos filhos também não, né, Lloyd? Não, em qualquer idade, né? Eles precisam da instrução, e a instrução vinda da palavra que vai ajudá-los nessa livre agência, né? De escolher corretamente aquilo que é colocado diante deles. E uma coisa interessante é que somente aquele que tem os princípios bíblicos, ou aquele que tem o Senhor Jesus no coração, que é capaz de fazer boas escolhas, né? Então, realmente a nossa oração, que nossos filhos conheçam o Senhor Jesus, conheçam a palavra, para que quando tiverem que fazer escolhas, façam realmente pautados na verdade, né? Porque essas escolhas virão o tempo todo, desde pequenininho, entre escolher um brinquedo ou outro, quanto depois o que vai se fazer da faculdade, com quem vai se casar. Então, essa livre escolha que é permitida por Deus, ela, mesmo assim, ela é pautada na palavra de Deus. Ela é livre à medida que nós podemos escolher, mas somente o cristão é capaz de escolher segundo a vontade do Senhor, né? O Espírito Santo testifica, né? Exatamente. É bem o versículo que a gente abriu o programa, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né, Bé? Eu estava lembrando aqui de um caso que aconteceu comigo quando eu era adolescente, né? Eu pedi para minha mãe para ir numa festinha. A gente morava lá no interior, era tudo assim, sem perigo, tal, mas minha mãe era muito cuidadosa, né? E eu pedi para ela para ir numa festinha e ela falou: não, você não pode ir nesse lugar. Aí eu, com aqueles coisa de orgulho, né, de autojustiça, eu falei assim:
eu poderia ter ido escondida, mas eu vim perguntar, né? Tipo assim, olha eu como eu fiz sou boazinha. eu fiz o favor de vir perguntar, né? E ela falou com tanta sabedoria, ela falou assim, filha, que bom que você veio perguntar. Porque quem vai escondido é porque não tem um pai, uma mãe para orientar. Olha Então, só. que bom que você veio perguntar. Você só está ganhando com isso, né? Você só tá, isso é bom para você. É muito melhor para você do que para mim, pode confiar. Então, eu acho que é tão bom quando a gente consegue passar isso para os filhos, né? Olha, a proibição. E outra coisa, às vezes os filhos se negam a atender proibições dos pais, a respeitar proibições dos pais, mas eles depois têm que se dobrar perante outras autoridades, né? Exatamente. No trabalho, eles têm que respeitar regras, eles têm proibições, permissões, né? Eu já trabalhei muitos anos com liderança de equipes, né? E eram equipes que eu tinha que dar resultado robusto através do trabalho deles. E tinha algumas pessoas que era nítido como elas tinham dificuldade, como elas lutavam para poder respeitar as proibições e permissões, né, que a empresa, né, que a linha da empresa trabalhava, né? Porque é uma coisa que já vinha lá da infância da pessoa. A pessoa foi alimentado nele um caráter rebelde de não se submeter às proibições, né? E tinha outras pessoas que, tudo bem, elas questionavam, elas davam contribuições interessantes, tudo, mas respeitavam, né? Vai chegar um dia que você vai ter que se dobrar diante de proibições. Então, é melhor que você seja treinado por alguém que te ama, né? Alguém que vai te dar segurança, que vai te dar espaço para você, eventualmente, questionar, entender as proibições, né? Eu acho que os pais têm que fazer isso. Assim, é obrigatório da função de pai e mãe essa coisa de dar direção, de mostrar o que é proibido, o que é permitido, ainda que tenha algum erro, né? Mas tem que fazer. Eu acho que é importante também, Bia, essa questão da gente tem mesmo que colocar limite, mas a gente ser ponderável, né? Porque a gente proíbe umas coisas que nem sabe por que proibiu, né? Então, realmente, tipo assim, eu vou gastar essa minha autoridade com coisas que não tem. Sim. Né? Ah, você não pode pôr o pé no chão agora. Quer dizer, tem coisas que. Por que não, né? Se ele não está doente, enfim. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, porque fica tanto não por coisas que não. Você não precisa de tantas regras com coisas que não têm tanta importância. Então, eu penso também que a gente tem que ponderar isso, né, com sabedoria. Realmente é necessária essa proibição? Realmente ela vai contra princípios importantes? Ou é porque hoje eu levantei e não quero barulho, hoje ninguém vai ligar a música, enfim. Né? Então, acho que a gente tem que também pensar com razão, né? Não deixar ser aquela pessoa que todas as regras eu criei para o meu bel prazer, porque eu quero que essa casa funcione desse jeito, e tem coisas que não se explicam, né? Não tem razão de acontecer, né? Mas sabe que você está falando isso e está vindo aqui na minha mente que você já está pronta para ser vó. Ai, tomara, é o Porque, desejo. gente, essa é uma maturidade que vem só com o tempo. Depois que você olha para trás e vê o que a gente vê e pensa, depois que passou, falou, poxa, por que eu não deixei, né, ele andar na chuva e se molhar e conhecer a chuva? Porque eu achava que ele ia se molhar, ia me dar trabalho, ia ter que secar. E quando o neto vem, porque eu vejo isso muito na casa da minha mãe, que a gente fala, poxa, eu não podia, né? Mas ele pode, mas eles podem, né? Porque é bem isso. Porque ali na hora, na lida, no dia a dia, a gente acaba pegando pequenos detalhes. E uma coisa que nós falamos no programa passado, às vezes a gente peca pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Por quê? O que as pessoas vão achar dessa mãe? Ah, essa mãe que deixa o filho sujo, essa mãe que deixa o filho andar descalço, essa mãe que não está nem aí se o filho pisou, pegou o brinquedo e está sentado no meio de todo mundo. Então, muitas vezes as nossas proibições são relacionadas ao ego, a mãe que eu gostaria de ser, não a mãe que Deus me escolheu para ser. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se você perdeu esse programa, assiste o programa passado, nós falamos sobre essa mordomia, está muito interessante. Eu aprendi muito nesse programa. E a gente estava falando de vó, eu vou chamar o nosso Alô Vovó, pode rodar o vídeo. Eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre
qual é a minha visão como avó, né? E pensando nesse aspecto, eu vou para a Bíblia, porque na Bíblia nós temos tudo o que se refere à vida espiritual, vida emocional, vida física, e de lá nós podemos extrair os ensinamentos que a gente pode transmitir aos netos, aos filhos e a todos aqueles que nos rodeiam. E no Salmo 145, 4, a Bíblia diz, né? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Ninguém melhor do que os avós para repassar a palavra e o amor de Deus de uma geração para outra geração. Porque é Deus quem sustenta a nossa família, né? E é nele que nós vemos um amor incondicional. E a minha oração a favor dos meus netos é no sentido de que eles sejam pessoas que exalem do seu ser, do seu interior, do seu coração, 3 virtudes. Primeira virtude é a fé. Lá em Hebreus 11, versículo 1 diz, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E de fato, no versículo 6 diz, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, essa virtude da fé, a fé nos salva e nos garante a vida eterna. E o princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo inclui a certeza de que Jesus Cristo veio neste mundo, né? Ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, eu quero que os meus netos, eles tenham esse conhecimento do Senhor, que tenham a fé no Senhor Jesus, porque com essa virtude, eles vão poder ter também a esperança, porque a esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. Lá em Lamentações 3:21, né, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outra tradução diz, né, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, com a fé fundamentada em Cristo, gera no nosso interior a esperança de que mesmo diante de situações adversas, em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então, essa é a segunda virtude que eu quero que os meus netos tenham, a esperança. E outra virtude que eu quero que os meus netos tenham é o amor, porque é o amor que transforma tudo o que fazemos. O amor de Cristo é o maior amor do mundo. Ele desceu da sua glória. Ele veio para este mundo para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados e que nós pudéssemos um dia com ele morar na eternidade celestial. E isso é grande, é maravilhoso. Cristo busca só o nosso bem. Ele espera só a nossa felicidade. E ele se entregou e se entrega totalmente por cada um que se achega a ele. Então, diante de todas as barreiras que a vida nos apresenta, eu quero que os meus netos se lembrem desses 3 ajudantes: a fé, a esperança e o amor. Com fé, você pode acreditar. Com a esperança, você vai conseguir esperar crendo. E com o amor, você poderá suportar qualquer dificuldade e vencer. Jesus já disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, juntos, a fé, a esperança e o amor conseguirão remover o obstáculo para a glória de Deus. Então, essas 3 virtudes que eu oro para que os meus netos desenvolvam: a fé, a esperança e o amor, que eles tenham um conhecimento da verdade, que eles desenvolvam esse conhecimento da verdade. E assim eles poderão fazer a diferença na geração deles e o nome de Deus ser grandemente honrado e glorificado na vida desses meus amados netos. E tudo isso para a glória de Deus, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus, porque neste mundo nós vamos ter momentos de muitas turbulências. Temos momentos de sol maravilhoso, alegrias, dias lindos, mas também temos dias nublados, dias de trevas, dias de tempestades. E para que possamos ser vitoriosos, temos que exercitar em nós, e a minha oração para os meus netos, a fé, a esperança e o amor. E tudo para a glória de Deus na nossa vida, para que possamos ser testemunhas desse grande e maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus.
Obrigada, que gostoso que é aprender com quem já viveu, como é isso que a gente falou aqui para a Loide. Mas eu tenho uma dúvida e vou passar para vocês, que é nessa questão, a gente até falou um pouquinho da proibição quando os filhos crescem, né? Quando estão adolescentes ainda é mais fácil, eles estão debaixo da nossa mão, mas a partir do momento que eles vão para a faculdade, às vezes até saem de casa, vão para outra cidade ou vão morar em república, porque aqui em São Paulo é uma cidade muito grande, fica longe, acontece muito isso. Como a gente fica, porque a gente sabe que é um ambiente de muita perversidade, né? Como é que é o nosso coração? B, conta você, depois a Loide pode contar um pouquinho. Eu acho que essa fase é muito desafiadora, né? É muito pesada para os pais, né? Talvez a gente pense que se livrou de todos os problemas quando eles cresceram, mas não, dobra, né? Essa coisa de filho criado, trabalho dobrado, é verdade. É Não é real. lenda, não é lenda. É real. E, e eu acho que vale a mesma coisa, né? Os pais não devem se intimidar, porque os filhos cresceram, eles tentam muitas vezes desafiar os pais, né? Porque eles cresceram, eles acham que têm mais conhecimento, eles trazem coisas novas e a verdade da palavra de Deus não muda. Então, o que valia na infância, vale na adolescência, vale na vida adulta, né? Eu lembro que teve vezes que eu já vi assim, o meu marido sentado no chão da sala ou da cozinha, explicando dúvidas assim, né? Ou coisas, por que ele estava proibindo alguma coisa, por que ele estava conduzindo a educação delas por aquele caminho, né? Dentro da autoridade da palavra de Deus. Eu acho que muitas coisas muitas explicações não foram convincentes para elas, né? Mas nada mudou. A verdade da palavra de Deus permanece, né? É bem sabido o Deus que nós obedecemos e os valores que nós temos dentro da casa, né? E a gente nunca abriu mão disso daí. Olhando para trás, você vê que até eu fui mãe de uma adolescente pela primeira vez quando a Débora ficou adolescente. Então, não tinha experiência, né? Então, muitas vezes me senti perdida, me senti triste, assim, né? Sem ter todas as respostas. Mas tem uma coisa que... isso foi uma coisa que me acompanhou desde de quando elas estavam na barriga e até hoje, vai ser até o último suspiro. É a oração, né? Oração, é orar, porque, na verdade, as proibições, as permissões, os conselhos que a gente dá são instrumentos preciosíssimos, mas não são tudo, né? A ação do Espírito Santo na vida dos nossos filhos é que vai dar a palavra final a respeito da vida deles, né? E é interessante quando você começa a ter essa prática de colocar Deus no centro e confiar que Ele realmente tem o controle, que realmente é Ele que é a graça de Deus que vai sustentar, que vai conduzir, aí você fica mais tranquilo, né? Não tem nada né, no mundo, não tem ameaça externa que vai tirar a sua paz, porque você sabe que Deus está no controle daquilo. Então, o que está acontecendo ao redor fica menor importância, né? Não me abala tanto. Uma coisa que eu aprendi assim a ficar bem tranquila com a soberania de Deus. Ele está vendo tudo, ele está sabendo de tudo. E eu fiz um pedacinho que ele me deixou participar disso. E muitas vezes, eu vou falar, na maioria das vezes, acho que eu estraguei, mas uma das coisas que eu oro sempre é, Senhor, fecha as lacunas que eu deixei, porque só o Senhor para fechar essas lacunas. Assim, é tanta graça de Deus ter permitido que eu tivesse 3 filhas, porque Ele sabia que eu não tinha a menor condição. Mas é por isso que a oração, a vida com Deus, eu acho que é tudo que os pais precisam
para passar por esse período, né, de adolescência, de adulto, de criança, tudo. É tudo que nós precisamos. Nós precisamos de tão pouco. E às vezes a gente abre mão desse pouco que a gente precisa, né? Verdade. A Bernadette falando sobre oração me fez lembrar que eu também cheguei num momento da minha vida que eu fiquei assim me questionando, né? Fui mãe muito nova, né? Não tinha programas como este, nem livro. A gente vai fazendo, meio, claro que conversando com o esposo, lembrando um pouco de como a gente mesmo foi educado, mas a gente errou muito. Então chegou uma época quando meus filhos estavam adultos, eu falei, meu Deus, por que não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso? E isso me consumia. E eu escutei uma vez o pastor falar, os nossos erros só podem ser cobertos pela graça do Senhor. Então eu orava, mudei a minha oração, eu falava, ao invés de falar por quê, eu falava, meu Deus, cobre com a tua graça tudo aquilo que eu fiz de errado. Sabe? Que a tua graça conserte os meus erros na vida dos meus filhos, que agora são adultos, né? Não tem como voltar lá e ensinar como deveria ser feito. E eu acho que, assim, uma coisa também importante, né, a gente pensar é que, embora você tenha falado que a gente vai continuar com esses problemas e eles possivelmente aumentem, eu não sei se aumentam só, mas mudam, né, muito. Mas a gente tem que crer também que o momento que a gente está trabalhando a base, de que a gente tem essa intimidade com eles, de ouvi-los, isso deve continuar, isso vai ser importante, porque se eu não fiz isso no começo, com uma criança de 3 anos, de ouvir, de dar atenção, de andar no dia a dia, eu não posso querer que depois o adolescente se abra. Adolescente não se abre com ninguém, né? Ele é totalmente Nem com ele fechado. mesmo, né? Nem com ele mesmo. Então, a gente tem que criar essa cultura, esse hábito, né, da conversa, da intimidade, do dia a dia. E aí a gente encontra outras estratégias, a gente tem que conhecer muito o gosto dos nossos filhos adultos, adolescentes, para você saber o que conversar, aproveitar aquilo que ele está falando e conhecer sobre aquilo, e ali aproveitar, colocar os princípios do Senhor, né? Porque eles têm que vir até nós, continuar vindo até nós, porque quando eles estão pequenos, eles querem muito a gente. Né? Até demais a gente brinca, nossa, mas dá um pouco de sossego, mas... Lise, quando o Rafa tiver maiorzinho, você vai ter que correr atrás para poder dar algum conselho e querer trabalhar algumas questões. Então, eu vejo hoje meus filhos adultos ainda me ligando, perguntando algumas coisas, talvez até do dia a dia, e isso somente a intimidade pode causar, né? E a gente erra, assim, muito, né? Mas a graça de Deus vai cobrir tudo isso, tem coberto tudo isso, né? E nossos filhos estão aí caminhando e a gente tem que continuar adorando para que eles sigam na presença do Senhor. Então, realmente, trazer para a adolescência e para a juventude os hábitos que foram criados. Então, se a gente não trabalhou isso, vai ser mais difícil depois você conseguir intimidade, conseguir aproveitar as perguntas e respostas, porque eles vão se fechar, né, totalmente. E a gente não vai conseguir fazer eles conversarem com a gente se isso não virou uma intimidade com a família, né? Teve uma pessoa que veio aqui num outro programa, e ele, não sei se você lembra, Liz, ele se converteu depois de adulto e passou por essa fase de reclusão na adolescência, de não querer falar com ninguém. E ele deu uma dica muito legal, eu lembro bem, assim, que ele falou da importância do filho estar na igreja, porque às vezes ele vai ter um momento que ele não vai falar com você, mas ele vai falar às vezes com o pastor, ele vai falar com um presbítero. Nós somos uma família, então percebe como a gente se apoia, né? Às vezes a gente vai lá e a filha de uma amiga pode falar comigo, se abrir por uma questão. Então é tão lindo isso, a família de Deus, essa cumplicidade, né? Essa coisa da gente cuidar uns dos outros e cuidar dos filhos uns dos outros também, né? É lindo isso, e é lindo ver o agir da graça de Deus, e ouvindo vocês aqui, tira um peso gigantesco das minhas costas, né? A gente pensar, porque querendo ou não, a gente traz a responsabilidade para a gente. Mesmo aquela que não é, como eu disse, a conversão dos nossos filhos está na mão do Espírito Santo. O nosso papel é ensinar, é falar e também viver. Não adianta você falar, né? Aquele ditado, faça o que eu faço. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona com filhos. Funciona talvez na sua empresa, mas em casa, dentro de casa, é a realidade, é o dia a dia, é a intimidade, é a verdade. Trabalhar na verdade da palavra de Deus, ela transforma vidas, ela transforma a sua casa, ela transforma seus filhos e ela transforma você. Então, se você tem dificuldade, ore, busque, Deus muda. Lá em Provérbios diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
tema a Deus, tema aquele que é poderoso e que sabe de tudo que você precisa, e Ele vai derramar sabedoria para a sua vida. E isso que a OAB trouxe agora, tem amigos cristãos, amigos que vivam a mesma faixa etária dos seus filhos e outros mais velhos com quem você possa se abrir. Não tenha vergonha. Todos nós, pais e mães, erramos e vamos errar muitas vezes. E você poder buscar em alguém cristão, em uma mulher, uma mãe que tem intimidade com Cristo, o direcionamento, me ajuda, é maravilhoso. Ter alguém para orar junto, ter alguém para orar pelo seu filho. Isso é impagável, isso é só na família de Deus, é um presente maravilhoso que Deus deixou para a gente aqui na terra até o dia que a gente vai estar na comunhão dos santos, com perfeição e sem nenhum pecado. E que a gente possa descansar nele, descansar nessa graça, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Que esse seja o nosso lema nesse fim de ano que está chegando. Um super beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal!